Combinar uma música com um livro é fácil. Agora, combinar uma música com um livro que você nunca leu, tendo como base apenas a sinopse, é meio complicado, né? E nesse, que é o segundo vídeo do projeto 12 livros, 12 músicas, eu vou te contar se o livro Amor ou Algo Assim combina com a música Não Fosse Tão Tarde e se combina em quais aspectos o livro conversa com a música. Mas antes de falar um pouco sobre essa combinação, possível combinação ou não, né? Deixe me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. A música Não Fosse Tão Tarde é da compositora e cantora Lu Garcia, acho que é assim que pronuncia o nome dela, né? Lu Garcia. Foi lançada em 2022 e essa música veio pra mim num momento assim, sabe, bad vibe, sabe, que você já tá na fossa, você quer escutar música que te deixe mais triste ainda. E eu lembro que quando eu escutei essa música, a primeira vez que eu ouvi ela, foi mais ou menos ali num período que eu tava saindo de um relacionamento, né? E pouco tempo depois eu vi que a menina já tava com outro carinha, né? Então eu fiquei meio que aquela sensação de arrependimento, sabe? Eu sei que não é muito legal essa partezinha, mas é aquele negócio. Foi assim que a música chegou, que essa música, né? Essa versão, tem que deixar claro aqui também, né? Essa versão original dela, de 2022, chegou pra mim, certo? Mas não foi num momento muito bom. Auspicioso, vamos colocar assim, né? Fazer o quê? Olha, cara. Amor ou Algo Assim é um livro nacional escrito pela autora Mariana Chazanas, acho que assim pronuncia o sobrenome dela. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2023 pela editora Rocco e ele tem 304 páginas. Nesse livro a gente vê a história do Rafa e do Caê. O Rafa é esse daqui que está mais perto do meu dedo aqui, esse aqui. Ele é tido como ator de novelas, de teatro e tal, mas mais atualmente aqui no livro e na história do livro de novelas. Muito famoso, aquele típico galã de novelas, sabe, que todas querem, mas ele tem a sexualidade dele não revelada, né? Então tem ele essa questãozinha ali no começo do livro, que pra mim foi ok. O que me complicou um pouco no começo do livro foi a questão de ter muitos nomes, já de cara, assim, muito nome de gente, muito nome de gente com nome composto, com sobrenome, que eu ficava assim, não é possível que o livro vai ser assim. Um livro curto, vai ter cheio de nome de um monte de gente. Mas não, foi só ali questão no comecinho mesmo. Mas ali também no comecinho a gente percebe que o Rafa tem algum problema com o passado, algum problema familiar, né? Porque a irmã dele liga para ele convidando ele para poder participar do casamento dela. E aí a gente já percebe que eles não têm muito contato, né? Que algo aconteceu lá na cidade deles, né? Na cidade onde ele nasceu e a irmã ainda reside, que traz algumas lembranças ruins pro Rafa, infelizmente. É verdade. Então a gente descobre que o Rafa sofria bullying, né, na cidadezinha deles lá, do Caê, que é esse outro rapaz aqui, né, e que aconteceu alguma coisa, o livro gira muito em torno disso, que aconteceu alguma coisa muito grave, que a ponto, né, do pai do Rafa meio que expulsar ele de casa, sabe? O pai dele só pegou ele, colocou ele no carro, levou ele para casa dos tios dele, mas não é falado se os tios são parentes do pai ou da mãe dele, né? Da esposa do pai e tal, então não é falado. Só é falado que ele é mandado para lá, ele não tem mais contato com a família, nem nada,
E o livro gira em torno disso tudo. Sobre o bullying que ele sofria do Kae, que não sei o que, e que aconteceu alguma coisa. O que pra mim no livro ficou uma coisa muito chata, isso, porque pra mim se fosse já revelado desde o começo qual era, o que aconteceu, né, já desde o começo, beleza, né, entendo tá ali remoendo todo o negócio. O que mais gira em torno é o seguinte: a enrolação que a autora deu por um caso onde ela só vai revelar lá na frente. Eu entendo que tem toda uma questão do Rafa não querer lembrar desse passado, porque já aconteceu acho que uns... Quer ver? Acho que os meninos tinham 15, né? E eles já estão com 27, então 12, né? Há 12 anos atrás. Então tudo bem, eu entendo o cara não querer lembrar desse passado. O livro é todo narrado pelo ponto de vista do Rafa, né? Então, beleza, entendo tudo isso. Mas ficar remoendo. Eu acho assim, até para uma pessoa que sofre bullying, ficar remoendo passado assim, além de chato, é cansativo, é exaustivo, é tudo, né? E o personagem não ficou muito nessa questão de sentimento ruim, sabe? Ele ficou mais no sentimento de vingança, principalmente quando ele encontra o Kae, né? Num momento em que o Kae perdeu tudo, porque eles eram de famílias rivais, né? Isso o livro fala, que eles eram de famílias rivais, que tem essa questão do vinho, né? Por isso que tem cheio de uvas aqui e tudo mais, que eles são de famílias rivais de produção de vinho, né? Tem dois sobrenomes muito grandes aqui, mas a questão do vinho não é tão bem... Ela tá ali presente, tem ali as notas ali sobre tipo de vinho, que combina com o que, se como é que é? Não, eu vi isso no Masterchef, eu tô tentando lembrar aqui. Vinho, se você vai harmonizar por contraste ou por semelhança, mas assim, igualzinho eu tô falando aqui pra vocês, nada muito profundo, nada muito bem esclarecido, algumas dicas ali que tal, mas nada muito técnico. O que, querendo ou não, é até bom, porque o livro não é sobre vinhos, é sobre arrependimentos. Eu acho que é mais fácil colocar assim. Seria arrependimentos. Exatamente. E dos personagens principais, eu acho que assim, o Kae se mostra pra mim um personagem super legal, sabe? Um personagem que... Sabe aquele tipo de vilão que quando a gente descobre o passado do vilão, a gente entende como porquê do vilão ser assim? É mais ou menos o que acontece aqui nesse livro com o Kae. A gente entende por que ele fazia bullying, por que ele não sabia demonstrar sentimentos, né? E por que ele meio que... Querendo ou não, ele nutria um certo sentimento pelo Rafa lá desde a adolescência, né? Só que ficava meio reprimido com relação a isso, com medo principalmente por conta disso. O Rafa pareceu pra mim muito um cara que, tipo assim, já adulto, com a vida feita, o caramba quá, mas ainda com desejo de vingança de adolescente, que eu achei um pouco irritante por muita parte do livro, até ele entender que ele não precisava ser assim. A questão sexual, porque inclusive eu acho que não tem aqui, né? Não tem. Não, na verdade tem. O único alerta que tem aqui no livro, deixa bem claro aqui para vocês, né? A nota da autora aqui. É que o livro tá aqui, ó. Esse livro contém flashbacks de bullying e abuso familiar, além de referências à homofobia. Há menções de, né? Que eu não posso falar aqui em vídeo, porque senão o YouTube pode derrubar. Idealização e tentativa de suir, né? E especialmente no capítulo 19, o personagem descreve em detalhes. Não chega a ser gráfico, mas pode ser perturbador, né? É a nota aqui da autora. Mas o que eu tô vendo aqui, tô pensando é que é o seguinte: não tem nenhum comentário, nenhum selo, nem nada dizendo que tem conteúdo mais 18 aqui. Porque tem um contexto aqui sexual. Não é muito gráfico, não chega a ser pornográfico, não chega a tal ponto, mas eu indicaria aí um 16 mais, né? Pelo menos um selinho 16 mais, dizendo isso. No mais, tá ok. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo.
E no final eu achei a história, como eu disse, ok. Não foi uma história muito incrível, nossa, que boa leitura nem nada, mas também não foi uma leitura chata. Foi ele. Eu até pensei que poderia ser até uma leitura cura-ressaca, mas ao mesmo tempo pode ser que não, dependendo da ressaca, né? Então fica ali no meio termo entre um cura-ressaca ou talvez um melhor não, uma segunda opção para curar-ressaca. Talvez. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. E para responder essa pergunta, eu vou lembrar vocês daqueles 3 critérios que eu selecionei para saber se o livro combina com a música e em quais critérios o livro combina com a música, não ao contrário, certo? Então, dos 3 tópicos aqui que a gente tem, é se a letra da música combina com o livro, se a mensagem transmitida combina e se a vibe, o timbre da música combina com o livro. E eu digo para vocês o seguinte, que amor ou algo assim combina com Não Fosse Tão Tarde nos 3 tópicos, nos 3 pontos. Primeiro por conta do seguinte, a gente vai pegar aí pela letra da música. Eu vejo muito a letra dela sendo escrita como uma mensagem, uma carta, não é uma mensagem, mas assim, uma carta do Caê pro Rafa. Porque a gente pega ali, a pessoa fala a respeito de que se ela pudesse voltar, ela faria tudo diferente, porque ela não... Como é que ela fala? Deixa eu tentar lembrar aqui, peraí. Aí ela fala assim, ó, por que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui. Então meio que assim, é como se o Cauê tivesse mandando assim pra ele que, olha, se eu não tivesse me apaixonado por você, se eu não tivesse feito o que a gente fez, o que as pessoas viram a gente fazer na piscina, deixa aqui um spoiler, né? Bem aberto assim e tal. Talvez a gente não seria inimigo, talvez você ainda estaria aqui na cidade, sabe? Então, se não fosse tão tarde, né, eu gostaria de reaver isso daí que a gente tem, né, que a gente tinha, né, lá no passado a gente poderia ter ou não. Então eu vejo assim que a letra como um todo, sabe? Uma grande carta do Caê pro Rafa, sem sombra de dúvidas, inegavelmente. Com relação à mensagem, a mensagem que eu percebo que a música traz muito é sobre essa questão de arrependimentos, sobre essa questão de, poxa, eu fiz errado lá no passado, mas eu me arrependo disso, será que a gente poderia reatar, não a relação, mas reatar alguma coisa aqui agora no presente? Eu vejo que a mensagem também combina, mas não só, claro, como eu já disse, né, por questão da letra faz todo sentido para o casal principal, mas não só também do casal principal, mas muito também do Rafa com a própria irmã, porque nessa do pai dele, né, tirar ele de casa à força e tal, e ele ficar muito chateado, ele se distanciou da irmã dele. E por vários momentos, várias situações delicadas que a irmã dele acaba passando, né, principalmente pela morte do pai deles, quando ela comunica para ele da morte dos pais dele, ele caga e anda para ela, sabe? Ele não liga muito. E por isso que eu falo que ele tem muito esse ar de snob, sabe? De olhar para o próprio umbigo. Porque o cara nem para poder pensar que ele não ia estar lá por conta do pai dele, sim por conta da irmã, sabe? Então também tem essa questão do Rafa pedir esse perdão, desse arrependimento, né? Desse, poxa, se eu pudesse voltar eu faria diferente, que não sei o que, com a própria irmã. Eu achei que a mensagem casou também com essa outra ligação, com esse amor de irmãos. Acho que fica mais centrado eu colocar aqui. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? E a terceira parte, né, quanto ao timbre, né, a vibe da música, eu acho que combina perfeitamente também. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente for pegar essa versão que eu escolhi aqui, essa versão de 2022, porque se você for pegar a versão mais nova, né, a MTG, né, que o pessoal fez e tal, ela não, a vibe não casa muito, né, porque querendo ou não, MTG então é totalmente diferente.
Mas eu pegar a vibe de 2022, a música de 2022, o timbre, a vibe, tudo casa perfeitamente com Amor ou algo assim. É a verdade, não minto. E no final, a combinação do livro com a música foi perfeita, mas o livro não foi tão bom assim. Então por isso que eu fecho a nota de Amor ou algo assim com 3,5 estrelas. Mas eu digo, se você quiser ler um livro que tem ali a mesma vibe que a música Não Fosse Tão Tarde, da Lou Garcia, Amor ou algo assim é a escolha perfeita. Nada é por um acaso. Bom, com isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu já vou começar a ouvir a próxima música, né, para poder ver se esses tópicozinhos combinam e em quais aspectos combina com o próximo livro, né, durante a leitura do próximo livro. E assim que eu terminar de ler o livro do mês de março, eu trago a resenha aqui para vocês e mostro qual é a música e qual é o livro, certo? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Não, com sinceridade, zoológico precisar. Eu tô rindo, mas é vontade, eu tô com vontade até de morrer.